Vamos começar pela ferramenta de futuro. Esse desenho aqui, ó, é o que eu tinha feito há algum tempo. Olha lá, faltava uma alta, por quê? O cara, aquele fractal maior, por um acaso ele faz um topo duplo, então dá pra gente meio que precisar, né, de acordo com ele. Se ele fizer cravado, né, porque a gente sabe que não tem ajuste fino. Só que na verdade o Bovespa veio até aqui, ó, até a média de 200 no semanal, que eu havia dito que podia acontecer, por quê? Porque aquele desenho maior é dolarizado. E o dólar, ele subiu em relação ao preço que ele estava aqui. Então o Bovespa aqui, em dólar, é a mesma coisa que o Bovespa aqui. Que nem eu já tinha mostrado naquele gráfico dolarizado. Na verdade, nós estamos cravando ele em dólar aqui. Que é esse aqui, né? Que eu tinha mostrado. Ó. É o mesmo topo, tá vendo? Cravadinho, né? Quer dizer, se o mercado daqui vier pra cá e vai lá pro 35, que é o que... 35, 39, né? Simplesmente aquele desenho maior vai cravar tudo, né? Vai cravar o fio de cabelo, né? Porque o topo era duplo e foi exatamente o que o mercado fez. Né? Fez um topo duplo. E tinha um fundo duplo também. Que foi o que o mercado fez, ó. Tem esse fundo e esse fundo. Olha lá. Esse fundo e esse fundo. Esse um pouco mais baixo. E lá não, né? Lá um pouco mais alto. Mas o mesmo fundo, né? É o que eu falo. É tudo aproximado, né? E sem dólar cravou, né? Aqui é que por causa do dólar ele ficou um pouco mais abaixo. Olha lá. Fundo, fundo. Fundo e fundo. Topo. E aí o topo tá aqui agora, né? Eu desenhei errado aqui, é daqui. Tinha uma pontinha aqui. E a mesma pontinha aqui, ó. Agora, uma queda. Agora, uma queda. Até entre novembro e janeiro. Entre novembro de 2014 e janeiro de 2015. Isso é o que o desenho fala, né? E mais ou menos até o fundo 29 mil em dólar, que vai dar... Se o dólar tiver 2,60, 2,80, vai dar o 39 mil. Se o dólar estiver mais baixo, vai dar o Bovespa mais baixo também. Então, senhores, o que o futuro está dizendo é que nós estamos num topo e vamos cair. Forte. Porque, tá vendo? A queda é meio reta, ó. Uma queda meio reta. Porque para fazer em dezembro, ela tem que ser meio reta, para dar tempo de parar em dezembro, janeiro, né? E aí o fractal meio que ajeita, porque está 3 meses atrasado e aqui ele vai cravar. Aí você poderia dizer, mas Cláudio, eu não acredito nisso. O presente está comprado, eu acho que vai subir. Senhores, eu não sei se vai fazer isso. O que eu sei é que está cravado. Até aqui está cravado. Com um erro. Qual foi o erro? Essa alta aqui, ó. Tem ela aqui, ó, mas ela é muito mais rápida e muito mais curta. Mais ou menos onde ela deveria acontecer, ó. Uma alta, uma alta. Só que essa alta aqui foi muito rápida e já fechou caindo. E de um mês só, né? 2 meses. Essa aqui não, demorou mais e foi mais alta. Mas no mesmo nível que devia acontecer, né? Por isso que eu falo, não tem ajuste fino. Isso aqui foi uma alta de 22 mil pontos. Então se você opera o ciclo, ia ser complicado de você... Você ia perder dinheiro nessa alta, provavelmente, né? Porque você não ia enxergar ela aqui. Ela tá aqui, ela tem uma alta aqui. Isso aqui tem uns 10 mil pontos, isso aqui. Mas aqui tem 22 mil. É bem mais, né? E aqui é bem mais tempo, aqui foi bem mais rápido. Por isso que eu falo, operar o ciclo é complicado. Então, ó, se essa alta foi maior que essa, se a gente vier até aqui, ó, e depois cair, também você não pode dizer que foi um erro absurdo. É a mesma coisa. Por isso que eu falo que é complicado, não tem ajuste fino. Para operar só ciclo é complicado. Mas tá cravando ano e mês, que foi o que eu falei. Era para parar aqui nesse mês, era para parar aqui nesse mês, e aqui nós estamos 3 meses atrasados. Já era para estar caindo. Mas cravou no tamanho, né? Que era fazer topo duplo. Então, o desenho está cravado. Vamos ver se faz essa queda aqui.
Agora eu vou falar de um futuro, só que um futuro mais próximo. E menor, não é aquele... Que eu acho que a gente pode... Que encaixa a gente repetir essa queda. Porque isso aqui vai dar em começo de fevereiro e vai dar o número de pontos que dá no 39 mil. Que dá 38.500. Que encaixa com aquele... Com o dólar tá mais caro e bater lá naquele fundo do... Encaixa com aquele tamanho do gráfico em dólar. Porque o dólar subindo e o Bovespa caindo, você vai ter uma queda parecida com aquela que está lá naquele gráfico maior. É exatamente se a gente fizer isso. No tempo e no tamanho. O que a gente precisa, só que é aquilo que eu falo, é muito cedo. Isso aqui, ó, só esse final tá parecido, porque ó, esse bolo é esse bolinho aqui, ó. Aí esse bolo é esse bolo aqui, ó. E aí 3 candles azuis, ó lá. 3 candles azuis. Aí um bolinho que menor, né, não teve praticamente. Aqui a gente já fez um bolinho que aqui não tem. E falta cair e fazer isso. O que a gente precisa para acreditar nessa figura é cair e fazer isso. E depois perder essa reta aqui, ó. Perder esse fundo dessa figura aqui. Por quê? Porque isso é muito característico, senhores. É o que eu já falei. Se você imaginar que isso e isso já copiou, porque é o mesmo tamanho, ó. Na forma e no tamanho, ó. Um bolo, subida, um bolo, subida. Um bolo, subida, um bolo, subida. E do mesmo tamanho. Então, o que a gente está precisando? Que caia e faça isso. Se cai e faz isso, e depois perde, quer dizer, mais ou menos aqui, a chance da figura toda aumenta muito. Que já encaixa com o resto todo. Então, essa é minha análise de futuro. Agora vamos falar um pouco do dólar, que é também o que encaixa com aquela queda de futuro, da análise da ferramenta de futuro. O dólar, senhores, o que eu tô vendo é o seguinte, tava fazendo aquele fractal que foi perfeito, né? Que eu postei naquela palestra de cenários, que foi essa figura toda aqui, né? Essa e essa. E aqui, ó, abortou. Por quê? Porque era para subir reto, porque a figura era essa aqui, ó, subia reto. E não fez. Ele fez um bolo. Só que esse bolo é muito parecido com o fundaço do dólar. É esse aqui, ó. É muito parecido. Olha só. Olha só, 1, 2, 3 meses. Olha lá. 1, 2, 3 meses. E o fundo, olha lá. Olha o fundo. Aí esse bolo, olha lá, esse bolo. Agora, a minha dúvida, eu não sei se a gente está aqui ou se a gente está aqui. Por quê? Porque aqui, ó, é 26 de julho. Aqui, ó, é 24 de julho. 23 de julho. Quer dizer, a data tá cravada aqui e pela forma parece que já fez isso. Que já esticaria. Eu acho que a gente está aqui, ó. Que a gente vai fazer isso e isso. Por quê? Porque isso aqui, ó, esse mês é agosto. Que é exatamente aquela hora que o Bovespa dá aquela subida embolada. O dólar dá a caída embolada. Que é o contrário. E depois explode em setembro. E a gente cai forte em setembro no Bovespa. Quer dizer, encaixaria bem se a gente estivesse aqui, ó. E crava a data também. Então o dólar subir, encaixa perfeito com o Bovespa cair. Isso também é futuro, né? O presente ainda não está comprado. Por quê? A reta é aqui, ó. Tem que cortar essa linha aqui, ó. Tem que sair acima disso ou até meio acima desse topo. Aí o presente da compra. Só que o futuro diz que vai cair de volta. Sem problema. Só estou dizendo que para pelo menos confirmar uma compra, tinha que romper esse topo aqui. Agora vamos falar de presente. Senhores, o presente está comprado. Olha lá. Por quê? Olha lá. Não perdeu a primeira linha. E essa linha é uma linha fraca. Por quê? Porque ela é muito inclinada. O que eu quero dizer com linha fraca? Pode perder e depois voltar a subir. O ideal é que perca a verde, o ideal mesmo é que perca a roxa. A roxa é uma linha decente. Mas a ferramenta vende na perda da laranja. Que segunda-feira é 57.200. Fechou abaixo de 57.200, é venda pela ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta ela só vê isso. Essa ferramenta só vê isso. E a gente sabe que ganha muito dinheiro só fazendo isso. Por quê? Olha lá onde ela comprou. Olha aqui. Comprou aqui, ó. Ganhou isso tudo.
Aqui, complicado. Comprou de novo aqui, ó. Depois comprou de novo aqui. Ganhou isso tudo. E contratos comprados nessa alta toda. Quer dizer, já apontando também que ia subir. Olha lá. E agora está com 100 mil. Aí poderiam dizer, mas Cláudio, contratos com 100 mil não significa alta? Senhores, sim. Só que contratos com 100 mil é só um setup. Igual aqui agora. Pensa o seguinte, se toda vez que tivesse 100 mil o mercado fosse só de alta, a gente não imaginasse um topo em lugar nenhum, o mercado não quer parar de subir. Onde é seu topo? Então não é porque está 100 mil que o mercado vai subir. Não é isso. Apenas se toda vez que você seguir, ele está 100 mil comprado, você está comprado. Ele diminuiu para 70, 80, 60 mil os contratos, você já pensa na venda. Por quê? Porque diminuiu muito a compra. Ou então até diminuiu 20 mil, foi para 80 mil, você já pensa na venda. É um pouco adiantado, mas você já pode pensar na venda. Você já tá, por quê? Porque já tem o futuro apontando e o aqui agora já vai ter cortado. Imagina perdendo a laranja, perdendo a verde e os contratos indo para 70 mil. Não importa que está 70 mil comprado, você já pensa na venda. Por quê? Porque ele diminuiu 30 mil. Já está te mostrando que tem uma queda. Só que agora, nesse momento, o presente não está mostrando queda nenhuma. Por quê? Porque não tem perda de linha e os contratos são com 100 mil e a máxima dele é 107. Caiu para 90 e voltou para 100. Quer dizer, o presente aponta totalmente para cima lá, setas azuis. Então o presente... Aí vem a pergunta. Mas Cláudio, o futuro diz que aqui é um topo e o presente diz que eu tenho que ficar comprado. O que eu faço? Eu compro ou eu vendo? Senhores, o presente, eu falo isso sempre, ele tem preferência. Então a preferência é comprado ou no máximo diminuir a posição ou no máximo zerado. Se você acredita muito nesse desenho e acha que tem muita coisa aqui, e realmente tem muita coisa aqui, que é o desenho, é o fractal do dólar, é o dólar lá fora subindo, que eu queria já estar mostrando também. Olha aqui, ó. O dólar lá fora já está subindo. Esse é o dólar contra as moedas no mundo. Historicamente, o dólar mundial, que é o que eu chamo esse aqui, que é contra as moedas do mundo, aqui não tem real, tá? Mas é contra várias moedas. Ele, historicamente, o nosso dólar contra real anda muito parecido com esse gráfico. No longo, no curto e no médio. Então, o que a gente pode imaginar é o quê? O nosso dólar real está só atrasado. Ele vai fazer isso aqui, ó. Não é um absurdo você imaginar. Por quê? Porque o histórico mostra que anda parecido. Não é obrigado. Pode ficar mais um mês ao contrário, mas a chance maior é da gente acompanhar esse dólar. E ele já está subindo. Ó. Olha a alta toda aqui, ó. Então tem várias coisas que encaixam pro topo ser aqui. Só que, presente, olha lá, comprado. Então, ou você espera perder a laranja, e eu acho que vale a pena esperar perder, porque, olha lá, já está super próximo. Ou então perder esse fundo aqui, ó, também não é um absurdo, porque a laranja, ela está mais próxima que esse fundo, então o ideal, de repente, é até perder esse fundo, ó. Que tá no, acho que é 56.800, eu nem me disse direitinho. Ah não, 57.200 também. 57, alguma coisa assim. Então perdeu esse fundo, venda. Pelo menos era a compra. E aí presente, o que acontece quando acontecer isso aqui? Presente vai estar apontando para o mesmo lugar que o futuro. Você vai estar a favor dos dois. E contratos não, né? Contratos vão continuar comprados, mas aquilo que eu falei, se for diminuindo a posição... Aí vem uma outra pergunta, Claudio, e se for caindo e os contratos não diminuírem? Senhores, não existe isso no histórico. Simplesmente isso não existe no histórico. O mercado cair, por exemplo, para cá e não diminuir esses contratos, não existe. Ou o mercado sobe ou os contratos diminuem. Isso pelo histórico. Não existe. Aí você fala, não, mas não existe, mas pode acontecer. Pode. Pode desabar e ficar 100 mil. Pode. Não existe no histórico, mas pode. Provavelmente não é o que vai acontecer. Né? Se não existe no histórico, isso não deve acontecer nunca.
mas sempre fica a possibilidade. Então o que a gente espera pelo futuro é perder a laranja, perder a verde, perder a roxa e os contratos irem diminuindo. Que foi o que aconteceu naquele 47 mil para o 69. No 47 mil, os contratos era gigante a posição. Era 120 mil a posição de venda. E o mercado fez o fundo no 47 e subiu para 55. E eles continuavam comprados mais ou menos em 70. Por quê? Porque não dá tempo de zerar tudo. Tem muita inércia nessa posição. Mas saiu de 140 para 70. Diminuiu 70 mil contratos. Na alta do 47 até o 55. Depois fez aquele zigue-zague, aí subiu e eles diminuíram muito a compra. Continuaram comprado, mas foi para 20 mil. É o que eu falo, tá vendo? Não é porque tava 140 mil que ia cair para sempre. Fez o fundo com 140 mil comprado. Por quê? Porque não é a alma do mercado. A alma do mercado é o desenho. Só que aquele 47 não dava para você, pelo desenho, dizer que era ali. Você ia ter que usar outras ferramentas. Muita gente já dizia que era ali, perto do 48. Tinha muita coisa apontando para 48, para um fundo. Só que aquele desenho maior não dá para dizer. Por que que aqui dá para você dizer? Porque por um acaso tem um topo duplo. E a gente está vendo o topo duplo aqui, em dólar. Então, por um acaso, dá para você precisar pelo aquele fractal maior, o desenho maior. Porque normalmente não dá para precisar, né? E é o que eu falo, mesmo que ele venha para cá, que foi o que ele fez naquela subida pro 69, não invalida a figura. Então você só operar aquele fractal e só operar os ciclos é complicado. Por isso que eu recomendo aqui agora os contratos. Apesar de não ser a alma, olha lá, você está comprado. Você está comprado desde aqui, ó. E o mercado só subindo. Você só vende na laranja, olha lá. Cada vez que sobe, você vende mais em cima, ó. Porque a linha é inclinada. Olha a vantagem do aqui agora. Você está só esperando. Agora imagina o cara que escolheu o topo, ó, começou a vender aqui. Vendeu aqui, vendeu mais aqui, vendeu mais aqui e o mercado subindo. Você vai vender aonde? Aqui, ó. Bem melhor que ele. Hora que cair. Por isso que eu falo, não é fácil ganhar mais que só essa ferramenta. Não é fácil. É isso.